Olá, esse é um vídeo de apresentação do terceiro trabalho da matéria Inteligência Artificial sobre a implementação de um código utilizando o aprendizado de máquina supervisionado. Olá, meu nome é Felipe e sou aluno de Engenharia Física na UFSCar. Começando com o problema, este trabalho consiste na execução e validação do algoritmo de aprendizado supervisionado para a classificação, isto é, a árvore de decisão, que foi estudada na disciplina e estamos restritos ao uso de funções disponíveis em bibliotecas do Python que foram descritas no documento que esclarece o problema. A base de dados que deve ser usada deve pertencer ou ao repositório público do CI, ou à ferramenta Weka ou o Kaggle. Para iniciar, escolhemos um dataset do repositório do CI, que contém uma tabela com determinadas características de estudantes e é necessário prever se haverá evasão escolar ou sucesso acadêmico de determinado aluno. Como o objetivo do trabalho é apresentar a implementação de um código que já foi previamente abordado em aula, vamos partir direto para a análise do código já modificado. Aqui no código temos a mesma apresentação do problema, com as etapas que é necessário serem seguidas. E iniciando na primeira célula, temos as bibliotecas que foram importadas para a realização do algoritmo, junto com o dataset também importado da base do CI. Nessa célula, temos a definição de uma função que será utilizada no final do algoritmo para avaliar, onde será plotada a matriz confusão, junto de uma tabela com as estatísticas de acurácia, precisão, revocação e medida F, para que assim seja possível analisar o desempenho do algoritmo de classificação. Na célula seguinte já é feita a separação das features e dos targets, e em seguida é exibido alguns dados relevantes sobre o data frame. Podemos observar algumas das características que estão tabeladas, como o período do curso, se é diurno ou noturno, se já houve classificação anterior e se já houve, qual foi a média, grade, entre outros demais parâmetros que podem ser relevantes para essa análise. É possível notar também que todos os dados já são do tipo int ou float, ou seja, essa base já foi previamente tratada para a aplicação desse tipo. Em seguida, podemos ter uma noção de como é o nosso data frame e no final o target que desejamos prever. Na célula seguinte é feito um tratamento que transforma atributos nominais em atributos binários, caso seja necessário. Nessa base não há essa necessidade, então não será aplicado. Mas como o intuito foi fazer um código que funcionasse de maneira mais generalizada, então tal procedimento foi também desenvolvido. Nessa célula já é feita a divisão entre os dados de teste e os dados de treino. Foi definido que 40% dos dados seriam destinados para teste, enquanto os outros 60% seriam para treino da árvore de decisão. Nessa célula já é criada a árvore de decisão a partir do objeto Decision Tree Classifier da biblioteca Sklearn. Foi definida uma profundidade máxima para evitar longo tempo de treinamento, além de aplicarmos a poda da árvore de custo de complexidade, impedindo que ela crie nós que não reduzem significativamente a entropia do modelo. E assim é feito o treinamento do algoritmo e em seguida partimos para a análise dos resultados previstos pelo algoritmo. Pela matriz de confusão, podemos retirar as informações de acurácia, precisão e notar que
principalmente para enrolled, que seria ainda matriculado, a precisão e revocação e medida F são baixíssimas. O que faz sentido, porque os atributos que estamos levando em conta não servem para prever se a pessoa está matriculada, uma vez que está contando que ele está ou já foi matriculado na universidade em questão. O foco do programa é encontrar se o aluno que está matriculado tem chance de sair ou continuar o curso até o fim. O objetivo que o algoritmo consegue prever até que razoavelmente bem, com uma taxa de 75% de acerto para aqueles que, entre aspas, droparam, e uma taxa aproximada de 83% de acerto para os que terminam. Mas essas taxas de acerto ainda são extremamente baixas para o que se espera de um modelo de aprendizado supervisionado. Tal fato decorre de que, como estamos levando em consideração alunos matriculados, esses dados atrapalham no treinamento da árvore de decisão. O procedimento mais correto seria eliminar esses dados de alunos ainda matriculados e treinar a base somente com os dados dos alunos que abandonaram o curso e os que terminaram o curso. Mas, novamente, como o desenvolvimento desse código foi focado em apenas uma aplicação mais geral, então não houve nenhum tratamento desses dados com ênfase em se adquirir uma informação precisa para o que o modelo foi designado. Esse código visa apenas a aprendizagem da implementação do algoritmo de aprendizagem supervisionado. Em seguida, para completar o procedimento, vamos analisar como foi feita a árvore de decisão para que fosse classificado os alunos. Para isso, vamos expandir essa imagem para podermos analisarmos os nós. Como é possível observar, o algoritmo decidiu que a raiz seria o número de matérias que o aluno cursou no segundo semestre e foi aprovado. No caso, ele analisou que deveria separar entre aqueles que foram aprovados em menos que 3 matérias, uma vez que o número de matérias é um inteiro, mesmo que ele tenha colocado como 3,5, e separou daqueles que foram aprovados em mais do que 4 matérias, e definindo que para a direita é falso a hipótese e para a direita é verdadeira. Nesse nó também é mostrado a entropia inicial de 1.462, com uma amostragem de 2.654 unidades, que contém 833 exemplos de alunos que abandonaram o curso, 468 que ainda estão matriculados e 1.353 que foram aprovados. Seguindo para qualquer um dos lados, ele vai novamente analisar o número de matérias que foram aprovados ou não. Seguindo então para o nó da direita, vemos que após verificar novamente o número de matérias cursadas e aprovadas, ele parte para analisar, novamente seguindo a direita como exemplo, o número de avaliações ocorridas no primeiro semestre, e em seguida ele começa a utilizar as notas do segundo semestre. Sendo elas maior que 13,5, ele chega na primeira folha da nossa árvore de decisão, onde tem grande chance do aluno ser graduado no final. Ele segue com esse procedimento até alcançar a profundidade de 6, que foi o que definimos para essa árvore, para que ela não ficasse demasiadamente longa.
ou até não conseguir uma melhora de 0,05 na entropia, como foi definido no código anteriormente. Por fim é isso, essa foi a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.